As vitórias de Napoleão Bonaparte durante sua campanha na Itália trouxeram muito prestígio para o jovem general francês, além da aquisição de vários espólios, como muitas obras de arte de origem italiana, provindas dos saques realizados em diversas casas de famílias nobres. Durante o tempo em que esteve na Itália, Napoleão passou a admirar a escultura e arquitetura italiana, enviando para a França estátuas, tapeçarias e pinturas como prova de seus feitos militares. Algumas peças foram confiscadas pelo próprio Napoleão, que chegou a enviar roupas e joias valiosas para sua amada Joséphine. O apaixonado Napoleão estava sempre pensando em sua Joséphine e constantemente enviava cartas românticas, cujo conteúdo arrancaria suspiro até mesmo das nobres damas da corte francesa. Em um trecho de uma de suas cartas que Napoleão escreveu para Joséphine, ele dizia: "Você, a quem a natureza deu espírito, doçura e beleza, só você que pode mover e governar meu coração. Você conhece muito bem o império absoluto que exerce sobre ele." Mas para a infelicidade de Napoleão, Joséphine raramente correspondia às suas cartas, e quando fazia era de forma seca e quase sempre distante. E para complicar ainda mais as coisas, Joséphine estava envolvida em um relacionamento extraconjugal com um jovem tenente orçado. Napoleão ainda estava na Itália quando ficou sabendo da infidelidade de sua esposa, e ficou tão furioso que quase abandonou sua campanha militar para retornar para a França. Depois desse ocorrido, Napoleão já não declarava mais seu amor a Joséphine, e ao longo dos anos ele teve diversas amantes. Com Napoleão no comando, os franceses obtiveram uma vitória decisiva na Batalha de Rivoli, que ocorreu em janeiro de 1797, onde os austríacos perderam cerca de 14 mil homens, e como consequência da derrota foram expulsos do território italiano. Naquele mesmo ano, Napoleão e suas tropas seguiram para o sul da Alemanha, com o objetivo de atacar o coração do Império Austríaco. Novamente, as táticas de Napoleão se provaram superiores, que teriam como consequência uma sucessão de vitórias contra as tropas austríacas. Depois de perder a Batalha de Tarvis, em março de 1797, os austríacos perceberam que não seriam capazes de conter o avanço de Napoleão, que se encontrava a apenas 100 quilômetros da cidade de Viena. Sem outra alternativa, os austríacos tiveram que pedir uma trégua das hostilidades em um tratado de paz. Em algumas de suas conversas e entrevistas posteriores, Napoleão costumava expressar sua admiração pelos grandes generais do passado, como Aníbal Barca e Júlio César, sendo Alexandre o Grande o seu favorito, ao ponto de adaptar as táticas do general macedônio para serem usadas em suas tropas de artilharia. Uma das estratégias preferidas de Napoleão era o uso de um clássico movimento de pinça, envolvendo e cercando as tropas inimigas, enquanto movia suas peças de artilharia para dar apoio à infantaria. Em pouco mais de um ano de campanhas militares, Napoleão se tornou um herói nacional para o povo francês, conquistando a maior parte do norte da Itália e dos Países Baixos, além de enviar inúmeras riquezas para a França, como por exemplo os preciosos cavalos de São Marcos, que são um conjunto de estátuas de bronze bizantinas, representando 4 cavalos. Mas nem todos os franceses estavam satisfeitos com as proezas de Napoleão, já que sua rápida ascensão lhe dava cada vez mais influência na política francesa. Alguns monarquistas fizeram sérias acusações contra Napoleão, alegando que houve abuso de poder ao saquear a Itália, e avisaram que ele poderia se tornar um ditador. E eles não estavam muito errados. Em resposta a essas acusações, Napoleão enviou o general Pierre Augereau a Paris para liderar um golpe de Estado e purgar os monarquistas em 4 de setembro. Esse evento ficou conhecido como golpe de 18 Fructidor, que anulou muitos dos resultados das eleições anteriores e destituiu os monarquistas dos cargos políticos. Quando Napoleão retornou para a França, foi encarregado de planejar uma invasão à Grã-Bretanha, mas ele considerou essa abordagem muito arriscada, já que as defesas costeiras e a marinha britânica certamente iriam devastar as forças francesas. Após 2 meses de discussões e planejamentos, Napoleão conseguiu convencer os demais líderes franceses a abortar a invasão à Grã-Bretanha. Como alternativa, traçou novos planos para dominar o Egito. A expedição militar de Napoleão no Egito tinha como principal objetivo bloquear o acesso dos britânicos às rotas comerciais na Índia, minando assim uma valiosa fonte de produtos e recursos dos mais diversos tipos.
Buscando estabelecer relações sólidas no Oriente Médio, Napoleão planejava unir forças com o sultão Tipu, que era inimigo dos britânicos. Também planejava estabelecer relações com os príncipes indianos e, junto com eles, atacar os ingleses, que há muito tempo oprimiam o povo indiano. Antes de partir rumo ao Egito, Napoleão foi eleito como membro da Academia Francesa de Ciências e contava com uma equipe de 167 cientistas, entre eles matemáticos, naturalistas e químicos, que viajaram junto com as tropas com a missão de realizar experimentos e coletar artefatos históricos. Entre as descobertas realizadas pelos pesquisadores franceses estava a famosa Pedra de Roseta, que é uma importante estela inscrita com 3 versões de um decreto emitido em Mênfis durante a dinastia Ptolomaica. Os estudos realizados na Pedra de Roseta foram cruciais para se decifrar os hieróglifos egípcios, possibilitando o avanço nos estudos e na compreensão de como era a vida, as crenças e os costumes dos antigos egípcios. A caminho do Egito, Napoleão chegou na ilha de Malta em 9 de junho de 1798. Malta era controlada pela Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, uma importante organização que atuou em diversas cruzadas e guerras durante a Idade Média e logravam de muito prestígio na Europa. Mas isso não impediu que Napoleão exigisse a submissão daquele território. Após uma resistência simbólica liderada pelo grão-mestre, os cavaleiros se renderam e Napoleão capturou uma importante base naval, com a perda de apenas 3 homens. Em 1º de julho, Napoleão desembarcou em Alexandria e poucos dias depois ele travou a Batalha de Shubra-Khit, ocorrida em 13 de julho, contra o exército otomano composto por uma cavalaria mameluca, a casta militar governante do Egito. Napoleão venceu essa batalha, alinhando suas forças em quadrados de infantaria, uma tática que bloqueava o avanço da cavalaria inimiga, já que os soldados franceses poderiam disparar seus mosquetes em direções diferentes e dar suporte para as unidades vizinhas. Já em 21 de junho foi travada a famosa Batalha das Pirâmides, a apenas 24 quilômetros da Pirâmide de Gizé, nos arredores do Cairo. A batalha foi desastrosa para os mamelucos, que perderam cerca de 2.000 guerreiros. Em contrapartida, Napoleão relatou uma baixa de apenas 29 mortos e 260 feridos. Essa vitória elevou a moral dos franceses. Mas a expedição de Napoleão não permaneceria intacta por muito tempo, pois no dia 1º de agosto a Marinha Real Britânica e a Marinha da República Francesa travaram uma devastadora batalha naval na Baía de Aboukir, na costa mediterrânea do Rio Nilo. A Batalha do Rio Nilo foi chamada de, indiscutivelmente, o confronto naval mais decisivo da Grande Era da Vela, e o mais esplêndido e glorioso sucesso que a Marinha Britânica obteve, permanecendo nas recordações britânicas por suas representações em um grande número de desenhos, pinturas, poemas e peças. Mesmo após essa derrota, Napoleão não recuou do Egito, e no início de 1799, ele moveu um exército para a província otomana de Damasco, na Síria. Napoleão liderou 13.000 soldados franceses na conquista das cidades costeiras de Arish, Gaza, Zafa e Haifa. Foi durante essas conquistas que a personalidade brutal de Napoleão veio à tona, principalmente durante o ataque à cidade de Zafa, onde ele ordenou que a guarnição de 1.400 prisioneiros fossem executadas à baioneta ou afogados para economizar balas. Depois de um ataque mal sucedido contra a fortaleza de Acre, Napoleão guiou suas tropas de volta ao Egito, mas conforme os dias se passavam, ele se tornava cada vez mais impaciente e implacável, pois muitos soldados de seu exército sofriam com uma epidemia de peste bubônica. Insatisfeito com o ritmo lento da marcha, Napoleão ordenou que os soldados atingidos pela peste fossem envenenados com ópio. O número de mortos permanece um mistério, podendo chegar a 580 vidas perdidas. Enquanto ainda combatia no Egito, Napoleão recebeu a notícia de que a França havia sofrido uma série de derrotas para a nova coalizão de países europeus liderados pela Grã-Bretanha, com o apoio do Sacro Império Romano. Essa nova onda de batalhas ficou conhecida como a Guerra da Segunda Coalizão. Em 24 de agosto de 1799, Napoleão aproveitou a partida temporária de navios britânicos dos portos costeiros franceses e partiu para a França, mesmo não tendo recebido ordens explícitas de Paris.
Seu exército permaneceu no Egito sob o comando de Jean-Baptiste Kleber. Napoleão chegou a Paris em outubro daquele ano e logo se deparou com uma situação precária. A República estava falida e os líderes do regime político chamado de Diretório eram considerados ineficazes e impopulares entre a população francesa. Napoleão então percebeu que deveria tomar uma atitude ousada, que poderia colocar em risco sua carreira, mas poderia mudar, em definitivo, a história de sua vida.